Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre oxirredução, que também pode se chamar oxidação e redução, redox ou óxido-redução. Vamos começar com o termo aí. O que é uma oxido-redução? O que é oxidação e redução? Primeiro, oxidação. Oxidação é o aumento do número de oxidação, NOx, e a redução é uma diminuição do número de oxidação, NOx. Como assim, professora? Então vamos lá. Quando eu tenho uma oxidação, um número de oxidação que estava, por exemplo, mais 1 e foi para mais 4, eu tive um aumento aí do meu NOx. Então, inicialmente, aquele elemento, por exemplo, o nitrogênio no início estava com mais 1. No final da reação, ele terminou com mais 4. Eu aumentei o número de oxidação dele. Se aumentei o número de oxidação dele, ele sofreu uma oxidação. Agora, se for o contrário, se o nitrogênio estava mais 1, e aí, de repente, ele ficou com 0, ou seja, diminuiu o número de oxidação dele. Se eu diminuir o número de oxidação dele, eu tive uma redução. Mas por que isso acontece? Vamos lembrar que o número de oxidação, ele é referente à quantidade de elétrons, se ganha ou perde elétrons numa reação. Quando eu tenho uma perda de elétrons, eu fico mais positivo. Se eu fico positivo, então eu vou ter uma oxidação. Agora, se for ao contrário, se eu ganhei elétrons e eu fiquei mais negativo, eu vou ter aí uma redução. Primeiro, como que eu faço análise de redução e oxidação numa substância, numa reação química? Eu vou analisar substância por substância, elemento por elemento. Então vamos lá. Primeiro aqui, o zinco. O zinco é uma substância simples nesse caso aqui. Como substância simples, o número de oxidação dele vai ser 0. Então, 0 porque ele é uma substância simples. Já o H+, ele é um íon. Então, o número de oxidação dele vai ser a carga desse íon. Então, ali só tem o mais, quer dizer que o número de oxidação aqui é mais 1. O H2 é uma substância simples também. Então, o número de oxidação aqui também vai ser 0. E o Zn2+ é um íon. Então, o número de oxidação é o mais 2. Ah, professora, da onde que eu tiro esses números? Você vai lá na aula anterior e vê as regras de oxidação. As regras estão todas lá e é essas que a gente vai usar por enquanto. Então, vamos analisar. O zinco no início era 0. No final, ele ficou como mais 2. Ou seja, aumentou o número de oxidação. Se aumentou o número de oxidação, então ele oxidou. Agora vamos analisar aí o hidrogênio. O hidrogênio no início era mais 1. No final ele ficou com 0, ou seja, eu diminuí o número de oxidação. Ou seja, o hidrogênio sofreu uma redução. Então vocês entenderam? Numa reação química, então é possível você visualizar quem é que está oxidando e quem é que está reduzindo. Então, aqui eu tenho, olha, o hidrogênio H+, mais 1. No final, eu fiquei com 0, reduziu. O zinco, no início, era 0. No final, ele ficou com mais 2, ele oxidou. Bom, agora aqui vamos analisar substância por substância. É um pouco mais complexo, vamos usar as regras que nós vimos anteriormente. Primeiro, começando aí, vamos separar aí substâncias. Então, aqui tem uma substância, aqui tem outra e aqui tem outra. Então, vamos lá. Fe2O3. Lembra? Quando eu tinha o metal e um metal, era só trocar os coeficientes aí das substâncias. Então, é só pegar esse valor aqui, que é o 2, e o 3, e eu vou trocar. O 3 vem pro ferro, o 2 vem pro oxigênio. Então, ó, o ferro, como ele é um metal, ele vai ficar com mais 3.
O oxigênio, como ele é um não metal, vai ficar com menos 2. Então, ó, os números de oxidação aqui é mais 3, menos 2. Agora aqui eu tenho dois não metais, né? Que é o carbono e o oxigênio, formando aí o monóxido de carbono. Como que eu faço nesse caso? Nesse caso, você faz aquela soma que tem que dar o zero. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2, e aqui o valor não sei. Só tem um oxigênio. Então, vai continuar sendo menos 2. Isso tudo tem que dar igual a zero. Então, para dar igual a zero aqui, logicamente, o valor de x vai ter que ser mais 2. Então, o valor do carbono é mais 2, do oxigênio é menos 2. Aqui eu tenho uma substância simples. Toda substância simples, número de oxidação é igual a 0. E por último, aqui eu tenho a substância CO2, tá? Nesse caso aqui, vamos fazer a mesma conta que do outro. Só que o que acontece? Um oxigênio é menos 2, só que aqui eu tenho 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Não sei o valor do Cx, isso aqui tem que dar igual a 0. Para ser igual a 0 aqui, logicamente, o valor do carbono vai ser mais 4. Então, aqui, carbono mais 4, oxigênio menos 2. Então, vamos comparar um por um. Começando pelo ferro. O ferro no início estava com mais 3. No final, o ferro ficou com 0. Ou seja, ele estava positivo e ele ficou com 0. Diminuiu. Se diminuiu, ele então reduziu. Vou pôr head de redução. O oxigênio no início, ele era menos 2, tanto no FeO3 quanto no CO. E quando chegou aqui no CO2, ele também continuou com menos 2. Ou seja, ele não reduziu e nem oxidou. Continuou normal, mesmo número de oxidação. E por último, o carbono. Então, o carbono no início aqui ele era mais 2. No final ele ficou com mais 4. Ou seja, aumentou, ou seja, sofreu oxidação. Então, vimos aqui que o que aconteceu? O ferro, ele era mais 3, ele diminuiu para 0, sofreu uma redução. Agora o carbono, ele era mais 2, ele aumentou para mais 4, ou seja, sofreu uma oxidação. O oxigênio, ele não mudou, então ele não teve aí a oxidação alterada. Aqui eu tenho mais substâncias, mas a análise ela é a mesma. KMNO é uma substância, HCl é outra, KCl é outra, H2O, Cl2. Então vamos começar pelo KMNO4. Então eu sei só os valores do K e do O. O K é menos 2, o O é menos 2 e o K é mais 1 porque ele é da família 1 da tabela periódica. Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho que o O tem 4 substâncias. Já o K tem um só, então fica mais 1. 2 vezes 4, 8, menos 8. Para dar 0, para isso aqui ser igual a 0, quanto que falta aqui? Mais 7. Então, aqui, ó, o K é mais 1, o MN mais 7 e o O menos 2. Então, já sei o valor dos três. Vamos lá. HCl. O hidrogênio, a gente sabe aí o valor dele, geralmente é mais 1. Para dar 0 aqui, o Cl, então, vai ser menos 1. Então, H mais 1, Cl menos 1. Próximo, KCl. O K da família 1 mais 1. Cl, então, vai ser menos 1. K mais 1, Cl menos 1. O MnCl2. Aí, lembra que ele lá que eu tenho que trocar, porque o Mn, o manganês, metal e o cloro, não metal.
Então, eu vou trocar aqui as substâncias. Quando não tem número, quer dizer que é 1. O 1 vem pro cloro, o 2 vem pro manganês. Então, o Mn vai ser mais 2, o cloro vai ser menos 1. Então, aqui, ó, mais 2, menos 1. H2O, hidrogênio, mais 1. E o oxigênio, menos 2. E por último, o Cl aqui está como substância simples. Então, o número de oxidação é 0. Pessoal, antes aqui, vamos fazer uma análise antes de eu fazer as setas. A gente vai fazer a seta só porque oxidar e só porque reduzir. Então, vamos analisar um por um. Então, o potássio, no início, estava mais 1. No final, continuou com mais 1. Mudou alguma coisa? Não. Então, ele não oxidou e nem reduziu. Agora, vamos para o manganês. Manganês, no início, estava mais 7. No final, ele terminou com mais 2. Ou seja, aqui sim teve uma redução. Então, vamos aqui anotar que reduziu. Então, ó, no início, mais 7. Chega no final, mais 1. Então, aqui eu tive uma redução. Vamos continuar olhando. O oxigênio, menos 2. Aqui, menos 2. Então, também não mudou. O hidrogênio, no início, mais 1. No final, mais 1 também. Mudou? Não. O cloro, no início, menos 1. Aí o cloro aqui, menos 1 também. Aí o cloro aqui, menos 1 também. Aí o cloro aqui tá 0. Então, de menos 1 do início, ele foi para 0. Esses daqui não oxidaram, nem reduziram. Mas esse daqui oxidou. Então, vamos anotar aí que teve sim uma oxidação. Então, o cloro daqui para cá, ele oxidou. Então, vocês entenderam? As setas a gente só faz para substâncias que reduziram e oxidaram. No caso aqui, quem oxidou foi o cloro e quem reduziu foi o manganês. O último tema que eu não mencionei na última aula, porque já estava ficando bem comprida, são as substâncias que são oxigenadas e elas têm carga. Elas têm um cálculo um pouco diferenciado. Lá, em vez de ser que nem a outra, que dá igual a 0, o total tem que dar igual à carga que tem. Por exemplo, aqui ó, o exemplo que eu coloquei aqui. Eu tenho fósforo e eu tenho 4 oxigênios. E tudo isso aqui tem carga menos 3. Ou seja, se eu somar os dois, eu vou ter que resultar nesse menos 3. Então aqui ó, o valor do oxigênio é menos 2. Eu tenho 4 oxigênios, então eu multiplico menos 2 por 4, vai dar menos 8. Para sobrar menos 3, o fósforo, então, tem que ser, logicamente, mais 5. Então, um outro exemplo, vai. O SO4, 2 menos. Então, vamos lá. O valor do oxigênio é menos 2. Eu tenho 4 aqui, então vai dar menos 8. Isso aqui tem que dar resultante menos 2. Então, para sobrar menos 2 aqui, o valor do enxofre vai ter que ser mais 6. Então, o valor aqui é mais 6. Então, vocês entenderam? Quando eu tiver compostos que são oxigenados e eles tiverem carga, o valor resultante tem que ser da carga que está sobrando aí. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, pode chamar pelo WhatsApp, pelo Classroom, no CMSP. Se você clicar lá no meu nome, lá no chat, você consegue falar comigo por lá também, mensagem individual. Qualquer dúvida pode chamar. Beijinhos, bons estudos para vocês.